Oi, pessoal. Então, o primeiro assunto aí vai ser por que falar de sexo, né? Qual que é a importância disso? Então, o primeiro item é o sexo, gente, é o que diferencia um relacionamento de um casal. Então, pra que iria existir um casal se não tivesse o sexo? Senão seria só amizade, que nem o relacionamento que você tem com seus parentes. Então, o sexo, ele é a base, ele diferencia como que você vai lidar com aquela pessoa ou não. Então, as pessoas têm que perder o medo de falar sobre o sexo, de ter aquela impressão de como se Quebrar fosse aquele algo tabu, né? De que é uma coisa suja, errada, né? suja. Errada. E é porque é assim que as pessoas levam, né? Como uma coisa errada, tal. E isso é uma coisa que é saudável, inclusive, Sim. né? Tanto para o homem, quanto para a mulher e quanto para todos, né? Isso. E principalmente, é interessante saber o quê? Principalmente o homem, né? Das fases que tem no casamento. Porque as mulheres passam por várias e várias alterações, vários e vários momentos de hormônios e filhos e todas essas coisas, e a gente tem que tentar entender isso aí, né? E tem também a parte do homem que também chega estressado, Sim, problema no trabalho, trabalho, enfim, né? diversas coisas. Às Mas eu vezes acho que isso assim, a gente olhando para o interfere. lado que o homem tem que tentar ajudar, é nessa parte, porque é uma coisa que acaba deixando a mulher sem estímulo, sem vontade. E isso vai influenciar diretamente no sexo, não tem jeito. Pode até ser que tenha, mas vai ser uma coisa totalmente sem qualidade. E aí quando não tem qualidade, começa a ficar sem graça. E aí com o passar do tempo, já viu, né? Perdeu a Por isso que o graça. diálogo, né? Por isso que o Sim. diálogo no relacionamento é uma coisa fundamental para todas as fases do casamento, todas as áreas. Não só sobre sexo Não só, também, mas sobre o sexo principalmente. que é uma coisa muito direta. Quando o casal não conversa sobre sexo, eles não sabem o que esperar, o que o outro espera, o que esperar do E eu outro. acho legal que, assim, tanto homens quanto mulheres, né? A gente conversa de sexo com nossos amigos, no trabalho, na rua. Só que com quem a gente tem que conversar, a gente acaba não conversando. Que é com a esposa, com a namorada, com a noiva, com quem que seja. Então, acho que assim, vamos tentar... A ideia é o quê? A gente tentar ajudar e vocês ajudarem a gente nessa parte. Vamos viver, assim, de uma ideia de que a gente tem que conversar. Conversar, diálogo, falar. Lógico, tem momentos para isso. E o legal também de falar dessas fases aí do sexo no casamento, tem fase de tudo no casamento, e no sexo não seria diferente. É que todo mundo passa por isso. Então, todo mundo passa por uma fase onde que tá com mais vontade, né? Onde que tem o tesão tá maior, onde que não tá com tanta vontade, onde que tem preguiça, onde que tá mais estressado e não tá afim, onde que, né... Quer Toca só o dar uma telefone. relaxada, os filhos atrapalham, né? Pós-parto, quem tem aí, acabou de ter neném também, é outra fase. Então, todo mundo passa por isso. Então, não é um conceito que só eu e o Evandro vivi, só vocês, casais aí viveram. E também não somos as pessoas com a razão, Que tá? não passamos dificuldade nessa área também. Passamos, que a gente teve os com nossos momentos certeza. também, né? E de assim, dificuldade. esse momento são momentos só, já disse, são momentos. O resto da vida você tem inteira para querer acertar nesses erros que vocês tiveram e não passar por isso de novo. E eu falo que no começo do nosso casamento, eu era mais reservada, né, de nós dois. O Evandro sempre foi super comunicativo e eu era mais da minha, tal, não falava muito. Não gostava nem de comentar, né, pós-sexo. Era tipo, pra mim comentar, eu ficava, ai, Evandro, não precisa falar, tal. Era bem assim, tinha aquele meio pudorzinho. E aí, com a nossa comunicação, foi tudo melhorando. E eu fui vendo que, nossa, toda vez que a gente conversava sobre como que foi, o que foi legal, o que não foi, nossa, O que aquilo é foi legal, bom. o que é bom. Nossa, E o que é ruim também. Eu percebi que foi melhorando, né? Então, tipo assim, cada vez que passa, a gente melhorou muito. Então eu falo assim, nossa, quando a gente transava no começo, era bom, mas não é que nem é agora. E estamos ficando mais velhos, hein? É isso, que a tendência, né? Tu ficar mais... Não, tá melhorando, a gente tá sentindo mais prazer, a gente tá aprendendo a Eu falei dar pra mais ela, prazer aproveita, um com o que eu outro. já tô chegando nos 40, daqui a pouco, ó. Não. Calma, ainda tá cedo pra isso, né? Pra se preocupar com isso. Então eu falo que isso melhorou no nosso casamento, essa foi a nossa experiência, foi através da conversa. E não só entre os dois. Conversar, você com as suas amigas, você com seus amigos, mas assim, focar no que você tá passando. Pô, tá difícil. Uma forma saudável de Sim, conversa, tá difícil, né? porque eu não tô tendo tempo. Tá difícil porque eu tenho muita coisa para fazer em casa, meus filhos ocupam muito tempo.
mas tenta reservar um tempo. O problema maior dos homens, por exemplo, é que eu acho que eles têm mais dificuldade de falar isso com outro homem, né? De falar que, não tá legal a parte sexual e tal. Então o homem, muitas vezes, O homem ele acaba não sendo tem, mais reservado em algumas partes, né? Nesse ponto, É. entendeu? De abrir o jogo, tipo, não tá legal, a gente não tá se relacionando muito bem, sexualmente falando. As mulheres já pelo contrário, né? Elas falam mais sobre isso umas com as outras, né? Pelo menos eu com as minhas amigas, né? A gente sempre teve um bate-papo desse mais aberto, de falar, não tô afim, não tô transando, ou eu não tô ficando estimulada, eu tô sem lubrificação, por exemplo. Pra vocês terem noção, tem mulher que não tem coragem de falar pro marido, que tá sem lubrificação. Isso é uma coisa natural do nosso corpo. Tem que comprar acontece. aquele olhinho lá. Pra ajudar? Olhinho? Não. Não pode falar o nome, né? Lubrificante, pode. Lubrificante pode, pode, não pode então falar a pode. marca. Então, o lubrificante, por exemplo, ajuda. E é uma coisa que tu vai ali na farmácia, compra e tá resolvido esse problema. Fácil, não é? Fácil assim, as pessoas têm dificuldade até disso, entendeu? Então tem muitos itens que dá pra gente sim se abrir com outras pessoas e pegar ideias e tem itens que não. E às vezes até a aquela pessoa... história do homem, né? Poxa, todo mundo gosta de uma coisa nova, né? Uma coisa nova, tá, galera? Calma que não é. Aí, poxa, por que não você ir num sex shop, a sua esposa ir num sex shop e incrementar, né? Sim. Independente do que comprar, assim, uma coisa nova mesmo. Porque vai ficando uma coisa muito igual. E isso atrapalha muito. E aí você vai querer buscar lá fora, pra quê? Se você tem a pessoa do seu lado, que você pode conversar, que você pode expor, agora tem que ter diálogo. Isso daí. As pessoas procuram fora diálogo. às vezes porque não tem coragem, por exemplo, de falar pra esposa, eu gosto disso, eu quero isso. A esposa não tem coragem de falar pro marido, eu gosto disso, gosto daquilo. E tem muita coisa que, pelo menos comigo aconteceu, tinham coisas no sexo que eu não sabia que eu gostava, que eu fui descobrindo aos poucos que eu gostava. Então é super importante a gente se conhecer primeiro, né? Então, muitas vezes ele me ajudou a descobrir coisas que eu gostava que eu não imaginava. Eu vou dar um exemplo aqui que pra mim é fundamental para exemplificar essa parte. Pra mim, algumas questões de sexo é que nem comida. Tem comida que você não gosta de jeito nenhum. E não experimentou também. E você não experimentou. Aí você experimenta e é estranho no começo, mas depois você ama. Vou dar um exemplo pra minha vida, que foi comida japonesa. Quando eu comi a primeira vez a comida japonesa, a sensação do peixe cru foi estranha, sabe? Gelado, né? Não tava acostumada. Então, assim, eu não achei ruim. Não achei mas bom. também não achei bom. Achei, tá bom, dá pra comer. E aí, conforme fui comendo. Hoje em dia eu amo comida japonesa, é uma das minhas comidas prediletas. E eu falo que eu dou essa ligação do sexo total. Tinham coisas que o Evandro por exemplo, queria fazer, que eu ficava, eu não sei, eu acho que eu não curto muito. Vamos tentar, tá bom, vamos tentar. Tentei. Aí o primeiro foi estranho, nem gostei, nem não gostei. Mas eu tentei mais. Por quê? Porque eu sabia que ele gostava. Então eu falava, vou tentar mais umas vezes aí pra ver se realmente eu não gosto. E falo, não, isso daí não dá pra fazer. Ou se não, se de repente futuramente até gosto. E a maioria foi que nem a comida japonesa. Eu gostei tanto que eu chego a pedir, tá? Então isso é uma dica aí. Muita coisa também a gente acaba deixando rolar só. Deixa, tá bom, do jeito que tá bom. Gente, esse é um erro. Vamos estimular. Não deixa. Vamos correr atrás. Sabe por quê? Porque é gostoso, é bom, faz bem. Você fica mais feliz, a sua pele vai ficar mais bonita, a sua vida vai ficar mais florida. E com tudo isso, quem tem a ganhar é a vida do casal, a saúde do casal. É aquela questão que a gente sempre fala de inovar, né? Sim. Então eu acho que no sexo tem que inovar. Em todas as áreas, mas no sexo a gente não inova, cai numa rotina tão grande que você vai perdendo a vontade, ou então só quer fazer daquele jeito. Eu vou fazer isso aqui mesmo, é só pra dar uma gozada, né? Tá bom. Tá bom? E não é assim, né? A gente tem que procurar pra ser prazeroso, pra você fazer, caramba, de comentar depois, de ter vontade de comentar. De querer fazer um Instagram. Pra comentar com as pessoas ainda, né? Valeu, galera. Então, galera, pra finalizar, gostaria de falar pra vocês que sexo é bom, é gostoso, é prazeroso. Principalmente com quem a gente ama, né? Com quem a gente escolheu pra ficar, que a gente resolveu fazer esse Instagram pra falar mais pras pessoas que estão casadas, pra aquelas pessoas que estão
há 10, 15 anos, como nós, 12 anos, e Que que vão acham, casar, né? e que acham que acabou a vida sexual. Não, pelo contrário, a vida só está começando. A vida, desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida, a gente depende do sexo. E pense que se você escolheu essa pessoa, quais foram os motivos que você escolheu ela? Então eu tenho certeza que o sexo estava ali em um dos itens. Sim, com certeza. E Então, outra, vamos procurar, né? Melhorar, já que tem a e possibilidade. a vergonha só atrapalha. A vergonha, a falta de diálogo. Então, uma das coisas que a gente está começando nesse Instagram e quer que vocês ajudem a gente e a gente ajuda vocês, é a conversa, o diálogo. Beleza? Então, para finalizar, só não quero que esqueçam que o sexo Não não começa na cama, não, gente. tá? Começa lá Mas isso na é louça. pro outro vídeo aí, a gente fala sobre isso. Valeu, galera. Beijo. Boa noite.